Você sabia que o William Arão foi oferecido ao São Paulo? O vídeo de hoje do canal da Nicola conta mais bastidores dessa história e fala também para completar Rafael Carioca livre no mercado. Bom volante que jogou bastante tempo no futebol mexicano. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Já tem data, horário e local. Vai acontecer na sede da CBF na próxima sexta-feira, a partir das 3h30 da tarde. Você sabe que as oitavas têm 16 times e não há mais divisão de potes, nem restrição em relação a clássicos. Os 16 times vão para um pote só e aí você vai sorteando de forma aleatória os únicos 4 representantes de times de outras divisões que não da Série A são Atlético Paranaense, CRB, Retrô e CSA. Bora falar sobre um volante de muito potencial livre no mercado, mais um. Trata-se de Rafael Carioca, com passagem de destaque pelo futebol brasileiro, com a camisa do Grêmio e também do Atlético Mineiro. Depois de quase 8 temporadas, ele se despediu nessa sexta-feira do Tigres do México, saindo pela porta da frente. Foram 336 jogos e 8 taças conquistadas. Dá uma olhada no que o site do Tigres escreveu sobre o brasileiro, abre aspas, a era mágica de Rafael Carioca chegou ao fim após 7 anos e 9 meses, tornando-se uma lenda viva dessa instituição. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Rafael Carioca para saber o que ele está pensando a respeito dos próximos passos. E a frase foi, abre aspas, estou decidido a voltar para jogar no Brasil, mas ainda não tenho nada fechado. Agora é esperar os contatos. Pergunta que eu deixo para você, caberia no seu time do coração? Titular absoluto durante toda a passagem no futebol mexicano. Quero contar que o William Arão foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Volante de 33 anos de idade que está livre no mercado, ele rescindiu seu contrato com o Panathinaikos ao longo da semana. Talvez você não saiba, mas o Arão passou pelas categorias de base do São Paulo, jogou entre 2008 e 2010. Chegou inclusive a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2008 ao lado de Casimiro, Lucas Moura, o Vini, entre outros jogadores. Contato com o São Paulo partiu do pai do William Arão, que tem uma série de amigos dentro do clube. A pergunta foi algo como, e aí, o que vocês pensam sobre o Arão? Ele está disponível no mercado. Há interesse? São Paulo agradeceu a sugestão, prometeu analisar, mas entende que não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. Mesmo levando em consideração que o Arão está livre no mercado e que não haveria necessidade da compra dos direitos econômicos, o pacote William Arão, entre salários, direitos de imagem e luvas, não sairia por menos de R$ 1 milhão por mês. E por conta da enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, o tricolor hoje não se sente capaz de fazer um investimento desse tamanho. Por isso o tricolor praticamente descartou a chegada do atleta, que tem deixado ou deixou uma boa impressão em sua passagem no Panathinaikos e busca um clube para jogar no país. Caberia no seu time do coração? Seria importante no São Paulo? Já registra a sua opinião no espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Boa noite. O São Paulo não vai contratar ninguém. O Zé, nessa semana, conversando com o empresário do Carlos Vinícius, o empresário se chama Flávio Ribeiro. Ele me garantiu que o São Paulo, o Grêmio e o Botafogo o sondaram recentemente para entender as condições do Carlos Vinícius. O Flávio também falou de Vitória e Sport, mas que Vitória e Sport entenderam as condições como muito altas e meio que já saíram do negócio. E que o São Paulo, o Grêmio e o Botafogo ainda não haviam feito propostas, mas tinham interesse, tá? O Carlos Vinícius é um centroavante de 30 anos que joga no exterior na Europa desde 2017, por passagem por Tottenham, PSV, Benfica, Rio Ave, Mônaco, enfim, Galatasaray, ele rodou bastante. Vivia os melhores momentos sempre em Portugal. E como ele está livre no mercado porque o contrato dele com o Fulham terminou, não é uma operação das mais altas, embora entre salários, direitos de imagem e luvas, ele vai pedir mais de R$ 1 milhão por mês, tá? O Carlos Vinícius quase virou reforço do Red Bull Bragantino em janeiro. O negócio morreu na última hora porque o Fulham não aceitou o negócio. Renzo Lopes no São Paulo, Andrei Quintino sai do Santos. O PH, a verdade é que o Andrei foi reintegrado recentemente ao Santos, até estava conversando com o pai dele ontem, mas ainda sem novidades sobre negociação, tá? Sobre Renzo Lopes, confesso que nunca havia ouvido falar sobre ele,
Deixa eu até ver quem é, antes de mandar pergunta pro pessoal do São Paulo, né? Renzo Lopes. Quem é Renzo Lopes? São Paulo. Só para ver se tem alguma especulação sobre o tema, antes da gente queimar cartucho, né? Não achei nada não, tá? Confesso que eu não achei. Se tiver mais alguma informação sobre o Renzo, para que eu possa mandar para o Júlio Casares ou para outro dirigente do São Paulo. Combinado? Boa noite, Nicola. Meu like 93. O São Paulo não vai ter condição de trazer o Juan Tressoldi em definitivo. Pode trazer o Rafael Tolói, que ficou livre no mercado. Severino, eu pretendo fazer nos próximos dias uma lista de jogadores bem interessantes, cujos contratos se encerram na metade do ano. E a lista é boa mesmo, tá? Você acaba de acrescentar mais um. Tinha esquecido que o Tolói tinha contrato na Atalanta só até agora o meio do ano, e é de fato um jogador que, por tudo que já fez na própria Itália, chegou a se naturalizar jogador de seleção italiana, eu acho que seria bem legal. 34 anos de idade. Nessa temporada pela Atalanta jogou muito menos, 17 partidas, tá? Mas só para vocês entenderem, jogadores que ficam livres agora na metade do ano. Rafael Tolói, Rafael Carioca, que hoje estava se despedindo do Tigres, inclusive, Neymar, Payet, enfim, eu estou pesquisando uma lista de jogadores grandes, jogadores de nome, cujos contratos se encerram. Se vocês lembrarem de mais alguém, avisem aí no chat para que eu possa acrescentar nessa lista do vídeo que será feito nos próximos dias. Bobadilha pode sair e o Alves vendido no meio do ano. Quem pode vir? Leonardo, a única certeza que eu tenho é de que o São Paulo não vai comprar jogador. E por comprar é adquirir direitos econômicos. Essa decisão está tomada no São Paulo e o Tricolor só pode comprar atletas a partir do ano que vem. É por isso que houve uma renegociação com a Lazio para manutenção do Marcos Antônio. Ele vai ser emprestado por mais um ano com obrigação de compra. É por isso que o São Paulo está encontrando dificuldade na manutenção do Juan por empréstimo. Em relação ao Bobadilha, houve algumas sondagens ainda sem proposta, e o São Paulo, até porque o Bobadilha perdeu espaço, a tendência é que o São Paulo, se pintar uma proposta superior aos 10 milhões investidos nele no ano passado, que o São Paulo topa fazer acordo. O São Paulo gastou 10 milhões por 60% dos direitos econômicos. Tá? Sobre o Alves, chegaram a especular CSKA. O que eu ouvi no São Paulo é de que não há absolutamente nada até esse momento, tá? Quero falar agora sobre o São Paulo, que precisa de venda ou vendas urgentes para tentar salvar seu caixa. Primeiro é importante contar que o Tricolor prevê no seu orçamento para 2025 a necessidade de faturar 155 milhões de reais com vendas de atletas. Até aqui foram obtidos 85 milhões, graças às transferências de William Gomes, Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo e Eric. Mas restam 70 milhões de reais. E se possível é bom que o São Paulo consiga mais dinheiro, para que o Tricolor tenha a oportunidade de fechar no azul e ter um fluxo de caixa um pouco mais confortável. Uma das possibilidades de saída seria a de Bobadilha, volante paraguaio que chegou a brilhar na temporada passada, mas perdeu espaço nesse ano. Jogador que foi comprado por 10 milhões de reais e tem 60% dos seus direitos econômicos presos ao São Paulo. Se existir uma proposta parecida a essas cifras, o São Paulo deve fazer negócio. Mas onde o Tricolor pode mesmo ganhar dinheiro é com seus jogadores revelados na base e que já estão no profissional. Eu me refiro a Lucas Ferreira, a Alves e a Rian Francisco. Os dois primeiros jogando com muito mais frequência, até por isso mais valorizados. O Rian Francisco, que parecia ser o mais promissor de todos, tem menos oportunidades. Um desses três jogadores deve ser negociado na janela da metade do ano. Você, torcedor do São Paulo, preferiria negociar qual dos três? Já usa o espaço para comentário e registrar a sua opinião, beleza? Agora te falar sobre política do futebol brasileiro tá pegando fogo. É que 20 clubes das séries A e B anunciaram que não vão comparecer à eleição para presidente da CBF marcada para o próximo domingo. Você sabe, Samir Chald é o único candidato, ou seja, ele será eleito. E esses 20 clubes, liderados por Flamengo, Corinthians e São Paulo, decidiram retalhar o presidente Samir Chald, especialmente por conta do movimento feito por federações. As 27 federações, das 27, 25 fecharam em cima do nome do Samir Chald, impedindo que os clubes levassem adiante a intenção de transformar o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, em candidato para a CBF. Os times que já afirmaram que não comparecerão
No próximo domingo são América, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Inter, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport. Importante contar que desde esse anúncio que aconteceu na noite dessa quarta-feira, alguns clubes de Série A, de séries A e B, têm relatado ameaças de federações. Algo como, olha, se vocês não comparecerem mesmo, vocês podem ter problemas. Enfim, agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Infelizmente, a política do futebol brasileiro, ela reproduz a política que a gente vê em Brasília e também nos governos e estados. É a coisa mais suja que tem por aqui. Bora falar agora sobre o São Paulo com informação exclusiva. Carlos Vinícius está livre no mercado. Centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que defendia o Fulham, o contrato dele se encerra agora em 30 de junho e já está definido que ele não fica no futebol inglês. Mas Carlos Vinícius quer jogar no Brasil e hoje 3 clubes brasileiros já demonstraram interesse. São eles o São Paulo, o Grêmio e o Botafogo. Foram consultas feitas ao empresário do jogador, o Flávio Ribeiro. Pouquinho de tempo atrás, o Sport e o Vitória também quiseram entender as condições do negócio, se assustaram com as cifras e saíram de cartaz. Dá para dizer que o São Paulo tem chances de contratar o Carlos Vinícius? Haveria a necessidade de uma grande composição. Mesmo estando livre, o Carlos Vinícius chegaria a um custo acima de R$1 milhão por mês, entre salários, direito de imagem e luvas, como se refere, ou como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato. Hoje, o São Paulo não tem condição financeira para fazer grandes investimentos e precisaria contar com uma ajuda do Carlos Vinícius nesse sentido. Tricolor que busca um centroavante desde a lesão do Caleri. Só para completar, se você não conhece bem o Carlos Vinícius, jogador que sai muito cedo do Brasil em 2017 e faz sucesso especialmente em Portugal. Primeiro pelo Rio Ave e depois pelo Benfica, onde foi artilheiro do Campeonato Português. Também esteve no Tottenham, no PSV, no Fulham, no Galatasaray. Jogador de 30 anos de idade, que quase virou reforço do Red Bull Bragantino em janeiro. Entre Carlos Vinícius e Red Bull estava tudo certo. Na última hora o Fulham acabou por melar o acordo. Agora, livre do contrato, é ele quem escolhe o seu futuro. Queria registrar ainda que o São Paulo, na noite dessa terça-feira, confirmou a classificação para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Náutico por 2-1 nos aflitos. Vitória por 2-0 até o finalzinho da partida, com gols de Luciano e Rodriguinho. O Hélio Borges descontou no finalzinho e agora o São Paulo tem R$3.600.000, além da garantia da passagem para as oitavas. Ó, perguntei aqui para uma pessoa do São Paulo, para o Júlio Casares, se tem alguma novidade sobre a renovação do Alan Franco. Não, mas logo teremos. Então o presidente do São Paulo parece otimista com a renovação do contrato do Alan Franco. Está dizendo que por agora não tem novidade, mas que em breve vai pintar alguma coisa. Boa noite, Nicola. Se o São Paulo não comprar o Juan Tressoldi, vai ser um livramento e uma dívida a menos. Eu estou com você nessa. Não diria que seria uma catástrofe, mas gastar R$27 milhões no Tressoldi é, para mim, um absurdo. Embora esse não seja o plano do São Paulo, né? O São Paulo está tentando convencer o Sassuolo a prorrogar o empréstimo por mais uma temporada. Ainda que mais para frente a opção de compra se torne uma obrigação, basicamente o que os caras fizeram com o Marcos Antônio. A diferença é que o Marcos Antônio vai custar R$25 milhões e o Tressoldi custaria R$27 milhões. Eu acho o Tressoldi muito menos jogador do que o Marcos Antônio. Ela manda uma mensagem para a diretoria do São Paulo, já que não vai contratar o Thiago Mendes, para ir atrás do William Arão, que está livre no mercado. Severino, o São Paulo assegura que não pode fazer compras de jogadores. Não é o caso do Arão, né? O Arão poderia chegar de graça. Mas a impressão que eu tenho de que o São Paulo hoje só vai investir em jogadores relativamente baratos, ou que cheguem para resolver problemas. E não é muito o caso dessa função de volante, tá? E aí, só para completar, o São Paulo está devendo €300 mil de uma parcela que venceu em março pelo empréstimo do Tressoldi. E o Sassuolo, a partir dessa dívida, está relutando com a ideia de emprestar novamente o jogador. Hora de falar sobre o São Paulo, notificado pela FIFA por conta de uma dívida em relação a Juan. Dívida bem pequena de €200 mil. Só para explicar, o Juan havia sido contratado por empréstimo junto ao Sassuolo da Itália na metade do ano passado. E em março, venceu essa prestação de empréstimo de €200 mil, ou pouco mais de R$1.200.000. Com uma série de problemas para serem resolvidos, o São Paulo optou por destinar os pagamentos a outras condições e esqueceu do Sassuolo. O clube italiano levou o caso à FIFA, que notificou o São Paulo.
Tricolor agora vai ter um tempo curto para fazer essa quitação, sob o risco de tomar um transfer ban. Tendência é que o São Paulo acelere esse processo para não correr o risco de ficar impedido de contratar outros jogadores. E uma das consequências para essa dificuldade, esse problema que virou judicial e agora é uma questão de FIFA, é que o Juan não deve permanecer no São Paulo. O Sassuolo tem se mostrado bastante intransigente, especialmente com essa dívida. A ideia do São Paulo era renovar o contrato de empréstimo do zagueiro brasileiro, mas diante dessa dificuldade é bom que o São Paulo comece a buscar outras alternativas no mercado. Zagueiro que, se comprado, custaria 27 milhões de reais, para mim valor completamente fora da realidade pro São Paulo e pro nível de atuação do Juan. E você, o que pensa? Gastaria quanto para comprá-lo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo e essa especulação de que Luiz Zubeldia pode parar no Boca Juniors. Prensa argentina tem especulado alguns nomes para comandar o Boca Juniors no Super Mundial de Clubes. O que eu sei é que Gustavo Quinteiros, que passou recentemente pelo Grêmio, é o favorito, mas há uma ala dentro do Boca que defende a contratação de Luiz Zubeldia, técnico que tem algumas críticas no São Paulo, mas especialmente na Libertadores da América vai muito bem. O trunfo do Boca para tentar tirar o Zubeldia do São Paulo seria a disputa do Super Mundial de Clubes entre junho e julho nos Estados Unidos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina para ver se o tricolor teme perder o Zubeldia. A resposta foi em absoluto, chance zero. Zubeldia está super integrado ao trabalho no São Paulo e o tricolor está super convencido de que não há esse risco. Só para completar o noticiário tricolor, São Paulo acertou a renovação do atacante Luca. Só 17 anos de idade, o vínculo se encerrava na metade do ano que vem, foi prorrogado até 2028 e a notícia é bem positiva. Até porque o Luca deixou uma primeira ótima impressão pelo time principal. Ele estreia no empate em 1-1 contra o Libertad. Estreou num jogo de Libertadores, entrando aos 39 do segundo tempo e foi dele o gol do empate. Também acabou jogando na reta final da partida contra o Grêmio, contrato renovado, jogador que havia chegado com 11 anos de idade e que em 2024 disputou 40 jogos entre sub-20 e sub-17 e marcou 13 gols, só 17 anos de idade, enorme potencial. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas do Tricolor. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente vai postar por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.